Eu sou Jéssica Antonielli, chefe confeiteira, especialista em doces sem glúten e sem leite e mentora de confeiteiras inclusivas maravilhosas. Sejam muito bem-vindas e eu vou falar sobre viver da confeitaria. Será que é possível viver da confeitaria? Será que não é? É um sonho, é uma utopia, né? Não é, vocês sabem que é possível viver da confeitaria porque tem confeiteiras, tem muitas confeiteiras que vivem da confeitaria. E por que algumas confeiteiras conseguem viver da confeitaria e outras não? E é isso que a gente vai falar nessa live de hoje. Sejam todas muito bem-vindas. Eu sei que muitas de vocês aqui que me seguem, que me acompanham, querem viver da confeitaria, né? Sonham viver da confeitaria e por isso que vocês estão aqui. Vocês querem aprender como fazer e vender os doces de vocês, né? Quem me acompanha já sabe que só fazer doce não dá dinheiro, né? Só fazer não dá dinheiro, a gente precisa vender os nossos doces. E a gente vai falar mais sobre isso nessa aula, eu vou me aprofundar aqui nessa aula. A gente vai entender o que algumas confeiteiras fazem de diferente, essas confeiteiras que têm sucesso e que efetivamente vivem da confeitaria, o que elas fazem de diferente que as outras confeiteiras não fazem. Porque sim, tem muitas confeiteiras que passam anos, passam a vida toda trabalhando com confeitaria e não conseguem viver disso, né? Ou vive assim no perrengão, trabalha muito e chega lá no final do mês não vê o dinheiro, não sobra, né? E por que isso acontece? Será que algumas confeiteiras têm mais sorte que outras? O que vocês acham? Me deixem os palpites, eu gosto de ouvir vocês, pra gente discutir aqui, levantar questões, né? Por que vocês acham que acontece isso? De algumas confeiteiras conseguirem viver da confeitaria, ter sucesso, né? Serem reconhecidas como as melhores no seu nicho, e por que outras confeiteiras passam anos e não conseguem, né? Mal conseguem viver, mal conseguem pagar as contas, não tem o reconhecimento, né? Tem muitas confeiteiras que eu conheço, assim, que eu conheci desde criança e que eram super dedicadas, que trabalhavam muito, que se esforçavam, que faziam coisas realmente incríveis, assim, mas era sempre no perrengão, né? Conseguia pagar as contas bem mais ou menos no final do mês, às vezes tinha que fazer uns outros bicos, né? Era bem difícil. Isso acontece por vários motivos que a gente vai ver na nossa aula de hoje, tá? Vamos começar essa aula definindo o que é viver da confeitaria? Já que a gente vai falar de viver da confeitaria, é que nem sucesso, né? Acaba sendo uma coisa meio ampla, assim, sucesso para cada um tem uma definição diferente. Então vamos começar aqui deixando bem claro o que é viver da confeitaria, tá? Vamos partir do começo, começar do começo. O que é viver da confeitaria? Todo mundo aqui concorda que para ti viver de alguma coisa, de um trabalho, de uma função, né? Aquilo precisa te gerar uma renda para te conseguir pagar as tuas contas, né? Pagar as contas. Quando tu tem um emprego, tu tem lá um salário, tem a CLT, recebe, né? Tu recebe o teu salário e com esse salário tu paga as tuas contas. Tu paga aluguel, água, luz, telefone, gás, né? Tem alguns gastos pessoais também, roupa, enfim, saída, né? De entretenimento. A gente tem que pagar as nossas contas, tá? Viver da confeitaria, todo mundo concorda aqui que viver da confeitaria seria conseguir ter dinheiro o suficiente, né? Trabalhar, ter um trabalho que te provê um dinheiro suficiente para te conseguir viver, né? Pagar todas as tuas contas. Vocês concordam com isso? Faz sentido para vocês? Gente, se vocês tiverem outra interpretação de viver da confeitaria, comentem aqui também, tá? Eu tô trazendo a minha visão. O que seria viver da confeitaria? Seria ter um negócio, ter o meu negócio, que me dá um rendimento mensal, que proporciona eu conseguir pagar todas as minhas contas e ficar tranquila, né? Sem precisar ficar correndo atrás, fazendo um outro bico, alguma coisa assim, tá? Então, já que todo mundo concorda que para viver da confeitaria, o nosso negócio tem que pagar as nossas contas. Gente, parece óbvio tudo que eu tô falando, tá? Mas acreditem em mim, isso vai fazer sentido para vocês. Prestem atenção, tá? Que a gente tem que começar do começo, eu não sei em que nível de consciência que tá todo mundo que tá aqui, então a gente começa do começo e a gente vai chegar lá no final. Se a gente precisa ter um trabalho que nos permita pagar as nossas contas, aí eu pergunto uma coisa para vocês. Se vocês sabem que o negócio de vocês precisa gerar dinheiro, ou seja, fazer dinheiro, por que raios que a confeiteira ela foca em aprender
a fazer receitas e não em aprender a fazer dinheiro. Ou seja, ela foca em aprender a cozinhar, aprender a fazer receitas e não aprender a vender os seus doces. Por quê? Porque se vocês já entenderam que para vocês viverem da confeitaria, vocês precisam de dinheiro. Para ter dinheiro, vocês precisam vender os doces de vocês, né? Fazer aquela troca. Tu entrega o teu doce, o cliente entrega o dinheiro, com esse dinheiro tu paga as tuas contas e assim a roda gira, né? Por que raios vocês focam 300% em aprender uma nova receita e focam menos 20% em aprender a vender os doces de vocês? Esses dias eu fiz uma enquete lá nos meus stories e perguntei o que vocês mais gostavam de fazer. Se era fazer os doces, ir para a cozinha fazer os doces, se era fazer precificação, se era fazer foto dos doces, se era atender os clientes. E a maioria respondeu que era fazer os doces. E eu entendo, porque eu também sou confeiteira, eu também amo fazer os doces, tá? Se tu vai para a cozinha só fazer doces, isso não te dá dinheiro. O que te dá dinheiro é pegar os teus doces e vender os teus doces. Se tu sabe só fazer o doce, mas tu não sabe fazer essa troca de transformar o teu doce em dinheiro para pagar as tuas contas, tu concorda comigo que tu não vai viver da confeitaria, né? Não vai. Porque se tu ficar 100% do teu tempo dentro da cozinha, fazendo os teus doces, produzindo, desenvolvendo receita, aquilo ali não vai, magicamente um dia tu vai acordar e aquele bolo que estava ali na tua cozinha se transformou num rio de dinheiro. Isso não vai acontecer, gente. Por mais óbvio que possa parecer o que eu tô falando, né? Precisa ser dito. Isso não vai acontecer. As 150 receitas que tu foi pra cozinha fazer e deixou lá, ela no dia seguinte, se tu não sair e vender, deixar paradinha na tua cozinha, não vai se transformar em dinheiro e tu não vai ter dinheiro para pagar as tuas contas. Então, tu não vai conseguir viver da confeitaria, tá? O que vai te proporcionar viver da confeitaria? Pegar esse doce que tu sabe fazer e fazer o processo de venda. Ir atrás do cliente, trazer o cliente, enfim, tem vários processos, várias estratégias de venda, mas tu precisa realizar essa troca, esse câmbio. Tu precisa pegar o doce que tu tem e de alguma forma trocar com alguma pessoa por dinheiro. Tu precisa fazer isso. Isso se chama venda, tá? E aí, qual é o problema? Onde é que tá o furo da confeiteira? O furo da confeiteira tá aqui. Mas não só aqui, o buraco é mais embaixo. E nessa live a gente vai cavocar, vocês se preparem, tá? Que eu vou ir mais a fundo nessa live. Vou cavocar, vou dizer tudo que vocês fazem de errado e eu vou dizer tudo o que as confeiteiras que têm sucesso fazem. Ó, eu anotei aqui e eu vou falar agora pra vocês o que eu comecei a identificar nessas pessoas que têm sucesso e das pessoas que não têm sucesso. Comecei a fazer um paralelo, tá? Isso, gente, não sou só eu. Li muito, li outros livros também de autores que falam a respeito de pessoas que têm sucesso. E aí eu comecei a traçar isso dentro da confeitaria. Eu peguei e comecei a analisar perfis de confeiteiras que eu conheço a história, que eu conheço há bastante tempo e que realmente tiveram sucesso na confeitaria. E comecei a pensar, o que essas confeiteiras têm em comum? O que elas estão fazendo de diferente que outras confeiteiras não estão fazendo? Porque sim, gente, o sucesso ele deixa rastros, tá? As pessoas que obtêm sucesso em alguma coisa, se tu pegar e fizer o raciocínio, né, o caminho inverso, tu consegue identificar. E essas pessoas que têm sucesso, elas têm um padrão, elas seguem um padrão de mentalidade, de ações, de decisões, tá? E é isso que eu vou falar para vocês aqui nessa aula, tá? Então, a gente vai começar a analisar o que essas confeiteiras... Eu vou trazer aqui mastigadinho para vocês, na verdade, a análise, tá? Eu fiz todo esse trabalho pesado, bruto, e vou trazer para vocês mastigadinho. O que essas confeiteiras que têm sucesso fazem de diferente que as confeiteiras que não têm sucesso não fazem. Por quê? Porque elas não enxergaram ainda, né? Não é porque elas não querem, mas é que muitas vezes o furo tá não no que a gente não sabe fazer, mas no que a gente nem sabe que a gente não sabe. Aí que tá o furo. Eu sei que muitas de vocês dizem assim, Jéssica, eu não sei precificar. Tá bom, tu sabe que tu não sabe precificar, mas tem muitas coisas que tu nem imagina que tu não sabe e que tu precisaria saber para fazer a diferença no teu negócio. E aí que tá o grande detalhe, aí que tá a grande chavezinha. Antes de tudo, para viver da confeitaria, a gente precisa começar.
Tá, e como assim começar, Jéssica? Eu já comecei, eu já faço, eu já vendo, tá bom. Só que quando eu falo em começar, é começar a realmente vender do jeito certo, tá? Começar é dar o primeiro passo. Por que que eu falo isso? Que começar, né, dar o primeiro passo. Começar aqui é começar a transformar os doces de vocês em dinheiro. O que que eu vejo que muita confeiteira faz? Fica presa no primeiro passo. Eu vou falar aqui para vocês de 6 passos hoje para a gente conseguir viver da confeitaria, tá? Eu vou abrir aqui, compartilhar uma tela e vou falar para vocês de 6 passos. E eu vejo que a maior parte das confeiteiras fica presa no passo 1 e no passo 2. Por quê? Muitas vezes porque ela não sabe que existem os outros passos, ou até sabe que existem os outros passos, mas não sabe como chegar lá, como subir nessa escadinha, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês e aí eu já mostro o que eu tô... Fica mais fácil de entender o que eu tô tentando falar, tá? A gente tem 6 passos até conseguir viver da confeitaria. O passo número 1 é, antes de tu começar a vender os teus doces, obviamente tu precisa aprender a fazer os teus doces, né? Todo mundo já sabe disso, tu vai precisar de uma boa receita. Legal, tu vai lá, vai aprender, vai fazer. Muitas confeiteiras começam aqui no hobby, começam a fazer e vender doces porque gostam de fazer doces, porque gostam de ir pra cozinha, porque é algo prazeroso, né? Muita gente começa por conta do hobby. E aí, esse é o degrau 1. Começou a fazer uma receita, descobriu que os doces ficam bons, legal, vou fazer para vender. E aí, vai pro degrau 2, né? Começa a fazer as primeiras vendas, começa a ter a confeitaria como uma renda extra, ou seja, muitas vezes trabalha, né, com outro negócio que é o que proporciona pagar as contas, e a confeitaria dá uma renda extra ali no final do mês e assim segue. Só que o que eu vejo? Grande parte das confeiteiras que ainda não vivem da confeitaria, elas ficam presas entre o degrau 1 e o degrau 2. Elas nunca partem para os próximos degraus. Pensa em viver da confeitaria como uma escada, assim, ó. Uma escadinha que tu tem que dar um passo de cada vez, tá? Então, tu começou ali, aprendeu as receitas, legal, aprendeu as receitas, começou a fazer as primeiras vendas. E aí a confeiteira faz o quê? Em vez dela ir para o terceiro degrau, que é estruturar o negócio, né? E dentro dessa estruturação de negócio, a gente tem muita coisa aqui, que é focar em estratégias de venda, focar em processos de produção, focar em aumentar a tua capacidade produtiva, tá? A gente tem vários pontos aqui. E aí, depois de estruturar o negócio, ela consegue efetivamente passar para o degrau 4, que é aumentar as vendas. O que eu vejo que grande parte das confeiteiras quer fazer? Quer pular do degrau 2 para o degrau 4 e para o degrau 6. Deu? Vivi da confeitaria. Eu tô ali fazendo uma renda extra, daqui a pouco as minhas vendas vão aumentar do nada, do dia para noite as minhas vendas vão aumentar e eu vou viver da confeitaria. Deu? Eu vejo que a maior parte das confeiteiras imagina que vai ser assim. E não é, gente. É uma escada. Já tentou subir uma escada pulando o próximo degrau? Sabe que nem criança, quando a gente é criança, às vezes quer subir as escadas correndo e vai pulando, o quão difícil que é, o quão desgastante que é e quão maior é a tua chance de tu pisar em falso e cair e aí voltar lá para baixo. É difícil. Pensa em realmente, literalmente, tu subindo uma escada e tentando pular o próximo degrau. Tentar esticar a perna e ir pro degrau de cima. Olha o quão difícil que é. Não é mais fácil tu dar um passinho, subir um degrau, dar outro passinho, subir outro degrau. É mais fácil, né? E aí grande parte das confeiteiras fica nesse looping. Fica num looping, assim, entre o degrau 1 e o 2. Elas ficam receita, renda extra, faz uma venda, volta, aprende outra receita e mais receita, e aí renda extra, né? Elas esquecem que para elas viver a confeitaria tem que passar por vários processos. Não dá para ti ir do degrau 1 aprender um monte de receita e simplesmente para o degrau 6 viver da confeitaria. Isso não existe. Não existe. Sinto ser portadora de más notícias, mas esse milagre ainda não existe, tá? De tu aprender uma receita e tu querer pular e ir lá pro degrau 6. Não, tá? É uma jornada, é uma trajetória. Tu vai do 1 pro 2, pro 3, pro 4, pro 5 e pro 6, tá? Ó, eu falei ali do degrau 3, que é a estruturação do negócio. Prestem atenção nisso. Depois que tu estrutura o teu negócio,
começa a investir no teu negócio, aí as tuas vendas aumentam. Não é o contrário, não é, eu vou esperar primeiro as minhas vendas aumentarem, aí eu vou ter dinheiro, aí eu vou estruturar um negócio e aí eu vou conseguir crescer o meu negócio para viver da confeitaria. Não, não é assim. Tu tá fazendo uma renda extra, tu vai se capitalizar, tu vai fazer um caixa e tu vai investir na estruturação do teu negócio para te dar uma base para te conseguir aumentar as vendas. Se tu for ficar esperando as tuas vendas aumentarem para depois tu começar a investir no teu negócio, estruturar o negócio, isso nunca vai acontecer. Nunca vai. Que as vendas não vão aumentar do dia para a noite num passe de mágica. E isso é muita confeiteira me fala: Jéssica, eu não vou investir em treinamento agora porque eu vou esperar aumentar as minhas vendas e quando eu tiver dinheiro eu invisto. Tá bom, então nunca vai investir. Porque é ao contrário, entendeu? O processo é, primeiro tu investe no teu negócio para ele crescer. Não é tu espera o negócio crescer para depois investir. Nenhum negócio cresce sem estruturação, sem investimento, sem uma base sólida, tá? Então, se tu consegue fazer as primeiras vendas sem ter um negócio estruturado, com certeza, muito. Gente, ir lá e vender para qualquer pessoa na rua e tal, isso é muito fácil, tá? Isso aí tem gente que faz todos os dias, todo mundo começa assim. Pega, vai até os clientes e faz as tuas primeiras vendas, legal. Agora, para te viver, para te ter um negócio que te dá uma renda certeira todo mês, tu precisa ter algo estruturado, tu não pode viver na corda bamba de esse mês eu acho que eu vou vender, esse mês eu não acho que eu não vou vender, né? Não dá, tá? Então vocês conseguem entender, ficou claro aqui que é uma escadinha, né? São degraus. E não adianta eu querer prometer aqui para vocês uma fórmula mágica e dizer, eu vou levar vocês aqui da receita lá para viver da confeitaria, porque não existe. Não posso fazer isso, não tem como eu pegar vocês no colo e levar para lá. O que eu posso fazer é pegar na mão de cada um e dizer assim, eu vou te conduzir em todos os degraus até tu chegar lá. E eu vou te mostrar o que fazer em cada uma dessas etapas. Isso eu posso fazer, isso eu posso prometer para vocês. Nessa etapa agora tu faz isso, tá bom? Fez? Resultado? Ok, agora a próxima etapa é isso, tá? E o que acontece? Grande parte das pessoas aí prometem para vocês que vocês vão aprender uma receita ou outra e vão viver da confeitaria. Não existe, tá? Não existe. Não existe, tá? Vamos começar a falar o que vocês fazem de errado que impede vocês de sair do degrau 1 e do degrau 2, tá? Que impede vocês de realmente começar a estruturar um negócio para viver da confeitaria, tá? Eu vou falar aqui primeiro os erros que vocês cometem, porque como eu disse, às vezes tem muita coisa que a gente nem sabe que não sabe, né? Nem sabe que está fazendo errado, nem sabe que é um erro, isso é muito perigoso. Então vamos trazer para a luz aqui, para a superfície, os erros de vocês e depois eu vou falar o que eu identifiquei que as confeiteiras de sucesso fazem de diferente das confeiteiras tradicionais. Principalmente daquelas confeiteiras que trabalham pra caramba, se dedicam um monte e não conseguem viver da confeitaria. Isso eu acho que é o que mais me dói, sabe? Ver que tem confeiteira boa, mas boa mesmo, assim, que olha, trabalha, que dá o sangue na cozinha o mês inteiro, produz coisas incríveis, mas não consegue realmente viver disso, né? Fazer disso o seu negócio. Gente, esse é desesperador, tá? Porque eu sei que tem muita confeiteira com muito potencial e que só falta esse empurrãozinho. É tipo transformar esses doces que já são maravilhosos em algo realmente rentável, tá? Para conseguir pagar as contas, para conseguir viver disso. Então vamos lá. Separei uns erros aqui. Primeiro erro que vocês cometem, excesso de informação, tá? E isso aqui, esse erro, eu trouxe porque alunas minhas já me falaram isso. Jéssica, eu tinha muita informação na cabeça, muita informação. Porque realmente, eu vejo que o primeiro erro, assim, maior que vocês cometem é o excesso de informação. Gente, não existe um único caminho até Roma, tá? Existem vários. Só que também não adianta tu ficar trocando de caminho o tempo inteiro, né? Uma hora uma pessoa diz uma coisa, aí tu vai lá e faz. Aí, em vez de tu fazer tudo que aquela pessoa orientou a fazer, tu resolve tu vai fazer só uma coisa dessa, do que a pessoa falou. Aí tu vai lá, outra pessoa te fala outra coisa. Aí, em vez de tu seguir tudo que aquela outra pessoa tá falando, não. Aí tu vai lá e faz uma coisa só. Aí tu junta o Lé de uma com o Cré da outra e fica uma salada de fruta que, na verdade, não é efetiva para nada, né? Porque tu tá tirando um pedaço de um lugar e um pedaço do outro.
Então, eu vejo que vocês têm muita informação, vocês consomem muita informação de muitos lugares diferentes e tentam aplicar as coisas sem direcionamento nenhum. Isso mais confunde vocês, mais atrapalha do que ajuda. É como o caso das receitas, tá? Querem começar um negócio, em vez de pegar e focar e escolher uma receita, vocês decidem que querem aprender todas as receitas do universo. Aí estão rolando o feed do Instagram e aparece alguém dizendo: ah, não, mas agora o donut saudável é o doce do momento. Vocês já acabaram de comprar um curso que tem 150 receitas, mas vocês põem na cabeça que vocês têm que aprender o tal do donut saudável. Nem sabe para que vai usar aquilo, para que vai fazer, mas quer aprender. E aí, esse excesso de informação faz vocês ficarem andando que nem cachorro em volta do rabo, sabe? Em looping, assim. Ou seja, vocês têm um caminho, vocês sabem onde querem chegar, que é aqui, viver da confeitaria, e em vez de vocês pegarem, sair daqui e fazer assim, vocês ficam assim, com muita informação e ficam assim, ó, assim. E aí vocês querem chegar aqui, e aí vocês ficam assim, dando volta, 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 e não chega nunca aqui. Tá fazendo sentido? É tipo o tal do cardápio Netflix, que eu sempre falo, quem me acompanha aqui mais tempo sabe do cardápio Netflix. Quando vocês dão muita opção para o cliente ele fica confuso, ele se sente cansado olhando aquele cardápio cheio de coisa. E ele desiste, ele não compra. Por que eu falo que é cardápio Netflix? Porque certamente vocês já passaram por isso, de ligar a televisão no Netflix, ficar meia hora ali tentando escolher um negócio para assistir e desistir. Ah, diz isso, não tem nada de bom. Não é, que tem tanta opção que cansa. O nosso cérebro, ele não lida bem com muita informação. Ele não lida bem com muita opção. O nosso cérebro, ele é treinado para economizar energia. Se ele tiver que pensar muito, se ele tiver que gastar muita energia, ele desliga a chavinha. Isso é questão de sobrevivência, que gasta muita caloria. E é real o que eu estou falando. Então, se o cérebro tiver que ficar pensando muito, escolher demais, isso é automático, ele desliga, ele diz: não, deu, não consigo mais pensar, desisto, tá? E vocês fazem isso com vocês mesmas e não se dão conta, tá? Vocês ficam consumindo muita informação de muitas fontes diferentes, de muitas confeiteiras diferentes, de muitas professoras diferentes. E eu não estou dizendo que o meu método é o certo, não. Eu estou falando para vocês, existem vários caminhos que levam a Roma, só que vocês precisam escolher um, seguir e não dá para ficar indo e voltando o tempo todo, não vai chegar nunca lá, tá? Então, o primeiro erro é esse excesso de informação. Comecem a analisar vocês, pensar se vocês não estão fazendo isso, tá? Essa confusão faz com que vocês, no fim, não façam nada, né? Esse excesso de informação. Vocês têm a ilusão que estão aprendendo muita coisa, mas, na verdade, vocês não estão aplicando nada, né? E se a gente não aplica, a gente não tem resultado. O segundo ponto, né? Vamos lá para o segundo. O primeiro é excesso de informação. O segundo erro é medo. O medo, ele para vocês de dar o próximo passo, na maioria das vezes, tá? E, gente, sentir medo é super normal, tá? O medo é proteção, ele é um instinto de proteção nosso. Ter medo foi o que nos possibilitou sobreviver e estar aqui até hoje, né? Possibilitou a espécie humana conseguir sobreviver. Então, o medo, ele é super normal, tá? Não tem nada de errado ter medo. Todo mundo sente medo. Todo mundo tem as suas travas, tem os seus bloqueios, né? Tem os seus impasses, as suas histórias. Todo mundo tem. Acontece que tem algumas pessoas que agem apesar do medo, né? Tem algumas pessoas que agem apesar do medo e tem algumas pessoas que paralisam com o medo. E aí que tá o problema, né? Se tu for esperar o medo passar para então tu fazer alguma coisa, tu nunca vai fazer nada, tá? Porque toda vez que tu vai tomar alguma decisão importante, tu vai fazer alguma coisa e realmente vai te tirar da zona de conforto, que vai mudar a tua realidade, vai te dar medo, tá? Vai te dar medo. Isso é instintivo. Só que a gente tem que deixar de ser instintivo e começar a ser um pouco mais racional. Porque se a gente fica só no instinto, a gente tá só no nosso animal aqui falando. Mas nós somos seres racionais. Então a gente precisa, assim, começar a pensar um pouquinho, considerar as coisas, né? O que de pior pode acontecer, o que de melhor pode acontecer. E usar esse medo como uma mola propulsora e não para nos parar.
mas isso ele é algo que para vocês. Então eu vejo que vocês muitas vezes não conseguem sair ali do degrau 1 pro 2 ou do 2 pro 3, né, por conta do medo. O medo trava vocês. E às vezes esse medo ele é até inconsciente, vocês nem se dão conta. Mas sim, vocês sentem medo e aí toda vez que vocês estão prestes a ir pro próximo passo, vocês recuam por conta do medo. Ai, não, vou ficar aqui, tá mais confortável, né? Eu sei que é assim. Excesso de informação, medo, foco no lugar errado. Focar em receitas. Lembra que a gente viu no início dessa aula que para vocês viverem da confeitaria, vocês precisam ter um negócio que possibilite vocês pagarem as contas, né? E a gente paga as contas com dinheiro. E o dinheiro a gente consegue fazendo o processo de câmbio ali entre o doce, né, e o dinheiro do cliente. Se vocês só focam em fazer os doces e não focam em vender os doces, só focam em aprender receita, isso para vocês de viver da confeitaria também, porque vocês estão focando no lugar errado, estão focando só em receita. E aí, do terceiro ponto, que é focar só em receita, a gente vai para o quarto ponto, que tem tudo a ver com direcionamento de energia. O que é direcionamento de energia, Jéssica? Que coisa mística! Muito mística hoje, né? Mas a verdade, gente, é que onde a gente coloca, onde a gente foca a nossa energia, a coisa flui, tá? Eu acredito muito nisso, né? Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Não tô pedindo para acreditar em mim, tô falando aqui a minha visão. Tudo que a gente foca a nossa energia, né? O negócio flui, tá? Tudo que a gente direciona a nossa energia, aquilo flui. E quando vocês colocam a energia de vocês, o foco de vocês em um lugar que não deveria estar, em como? Em aprender receitas, né? Vai fluir só em aprender receitas. Ou seja, se tu foca só em aprender uma nova receita, legal, daqui a pouco tu vai ser uma confeiteira maravilhosa, que vai fazer doces incríveis, mas não vai estar vivendo daquilo, né? Porque a energia está fluindo ali na tua cozinha para fazer a receita e para vender. Quem é que está colocando energia em vender o negócio, né? Então, assim, se a gente quer viver da confeitaria, a gente já entendeu que para viver da confeitaria a gente precisa de dinheiro, a gente precisa começar a canalizar e direcionar essa energia em fazer dinheiro, né? Como que eu transformo os meus doces em dinheiro? Vendendo. Então, vou focar a minha energia em vendas. Já tem um doce muito bom que eu faço. Meu doce já é maravilhoso, tá ótimo. Então, agora que eu já coloquei energia e fiz um doce muito bom, eu vou pegar essa energia, já tem ali o doce bom pronto, vou pegar essa energia e vou direcionar para o processo de vendas, tá? Para conseguir gerir o meu negócio, para fazer ele crescer, lembra? Investir no negócio para aumentar as vendas, para o negócio crescer e para aí sim tu começar a viver da confeitaria. Então, esse direcionamento, né, ele é essencial, porque vocês focam, o que a maior parte das confeiteiras faz? A balança está desequilibrada, né? Foca 200% em aprender uma nova receita e foca 2% em aprender a vender, né? Estratégias de venda para otimizar as vendas de vocês. Então, aqui a gente precisa começar a equilibrar essa balança, começar a direcionar a nossa energia para o lugar certo, tá? Lembra que tudo que a gente coloca a nossa energia flui, o negócio flui. Lembrem disso. Não é sobre velocidade, tá? É sobre ir na direção certa. Porque muita confeiteira trabalha e aí não vê dinheiro no final do mês. Por quê? Porque tá trabalhando com um direcionamento errado, tá focando a energia no lugar errado, tá? Às vezes a estratégia de vendas não tá certo. A estratégia de produção, né? Às vezes a confeiteira tá lá e tá produzindo no 1 a 1. Não tem uma estratégia de produção em larga escala para conseguir ganhar mais, para conseguir lucrar mais. Então tem tudo isso que a gente tem que analisar. Tem gente que ganha muito dinheiro, consegue viver da confeitaria e trabalha 3 horas por dia produzindo. E tem confeiteira que trabalha 15 horas por dia e não vive da confeitaria, né? E aí? Como é que pode isso? Porque uma tem sorte, outra não tem? Não é, né? É fazer do jeito certo, é com estratégia. Ó, passo 5. Não se aprofundar no negócio. E aqui entra aquilo que a gente estava falando, de passar do passo 2 para o passo 3. Não se aprofundar no negócio e ficar procurando fórmulas mágicas de pular os degraus, né? Tá lá do 2, fazendo receita de renda extra e já quer viver da confeitaria. E não existe fórmula mágica, tá?
Gente, quem promete para vocês que o determinado doce que vai fazer vocês venderem pra caramba e viver disso, não é assim que funciona, tá? Precisa ter estratégia por trás. Então, eu particularmente só conheço duas formas de ganhar dinheiro. Uma sendo herdeira e a outra trabalhando do jeito certo, construindo um negócio, né, com bases sólidas. Então, assim, se vocês como eu não são herdeiras, então bora trabalhar do jeito certo, né, meus amores? Se ninguém aqui é herdeira, a gente tem que trabalhar. Só tem essas duas formas de ganhar dinheiro, tá? Sendo herdeira ou trabalhando de verdade. E aqui eu vou ensinar vocês a trabalhar do jeito certo, tá? E não é se matar trabalhando, é trabalhar com estratégia. Então, como eu falei, não precisa ser 15 horas por dia. Tu consegue viver da confeitaria daqui a pouco trabalhando 3 horas por dia, se tu precisar, né? Se for assim do teu desejo. Só com organização e planejamento dentro do teu negócio, tá? Ó, vamos começar, eu numerei aqui os 5 erros que vocês cometem, tá? E agora eu vou começar a trazer para vocês análises das confeiteiras de sucesso que eu peguei e analisei, debulhei, cataloguei ali praticamente para trazer para vocês o que elas estão fazendo de diferente, o que essas confeiteiras sabem, que a maioria das confeiteiras não sabe, o que elas fazem, o que elas fizeram para chegar onde elas estão, tá? E eu trouxe uns cases bem legais aqui para vocês, que eu tenho certeza que vocês conhecem e, gente, é muito massa de analisar isso. Olha, foi muito legal fazer esse trabalho, tá? O primeiro ponto do que as confeiteiras estão fazendo é a questão do foco. Como eu disse para vocês, ter foco, tá? Foco, direcionamento. Como assim, Jéssica? Eu sempre digo, e eu defendo isso até a morte, que tu pode começar com um único doce. E por isso que eu falo, ó, não precisa de 150 receitas. Essa galera que vende curso caro, ensinando você 150 receitas, e vocês caem, olha, me dá uma raiva, tá? Porque, gente, 150 receitas, vai no YouTube e aprende. Tu precisa de uma única receita para conseguir ter sucesso. E eu posso provar isso, tá? Como? Ó, eu vou falar para vocês uns cases que eu peguei para analisar, tá? Peguei da Bruna Trufas, peguei da Ana Brownie, da Império Doce, peguei da Mara Cakes, tá? A Mara da Mara Cakes. A Bruna Trufas, ó, alguém falou aqui, a Bruna Trufas eu conheço. A Bruna Trufas vem... A Bruna Trufas, né? A Bruna da Bruna Trufas, ela vendia trufas lá na PUC, na época que eu estudava na PUC. Eu fazia faculdade de comunicação social e a Bruna fazia direito, tá? E ela vendia, ela fazia faculdade de direito lá e ela vendia trufas para ajudar a pagar a faculdade. E ela começou como uma renda extra, era assim também, né? Começou a fazer as trufas, fazia e vendia. E hoje a Bruna, acho que ela tem 3 lojas, se não me engano, são 2 em Porto Alegre e uma em Canoas, tá? E na época que eu estudava na PUC, a Bruna vendia as trufas lá. E hoje ela é maravilhosa, uma confeiteira maravilhosa, de sucesso. E por que eu tô falando isso? Aí contando essa história pra vocês. A Ana Brownie também, né? Da Império Doce. Porque elas tinham foco. Nenhuma delas, a Mara, da Mara Cakes também, tá? Começou vendendo, por exemplo, a Bruna, tá? Bruna Trufas. Ela não ia pra PUC vender trufa, brownie, bolo caseirinho, docinho, pastel, churros, não. Ela só vendia trufas e vendia muito bem. Tanto que ela vendia bem, que ela largou a faculdade. Imagina, chegou pra mãe dela e disse assim, mãe, vou trancar a faculdade, vou largar porque eu quero me dedicar a vender trufas. Gente, pensa, pobre mãe, né? Eu sei, minha família passou por isso também. Eu só não larguei a faculdade, eu cheguei a concluir, mas eu disse, ó, não vou atuar, eu vou trabalhar com confeitaria. Mas a Bruna foi assim. Gente, ela só fazia trufas e ela vendia tanto que ela largou a faculdade dela e disse, eu vou trabalhar com isso. Ela não fazia outra coisa, ela fazia trufas, tá? A Ana Brownie, da Império Doce, começou fazendo brownie. Brownie, era brownie. Não era torta, não era pão, não era pizza, era brownie. Ela fazia brownie. Ah, Jéssica, mas ela tem outros doces. Sim. Gente, eu tô falando do início. Vocês não são ainda a Bruna Trufas, vocês não são ainda a Ana Brownie, né? Vocês não têm 150 lojas, que nem tipo a Mara Cakes, que tem lá em Portugal agora. Não. Mas elas não começaram assim, elas não começaram do tamanho que elas estão hoje. Por isso que eu trouxe a história da Bruna Trufas. A Bruna começou vendendo trufa na faculdade. Vocês têm que parar de olhar para essas mulheres maravilhosas, confeiteiras de sucesso,
e olhar onde elas estão hoje. Vocês têm que parar disso e achar que elas nasceram assim, nasceram já com um monte de loja, bem-sucedidas. Não, elas também começaram do zero. Elas também começaram fazendo um docinho da cozinha de casa, começaram vendendo, começaram estruturando o negócio delas, aumentando as vendas, lembra da escadinha? Até chegar a se tornar uma confeiteira de sucesso. É um processo de crescimento, não é do dia para a noite. E todas elas começaram do zero, assim como vocês estão começando. Só que o que elas fizeram de diferente? E é isso que eu estou falando agora. Ponto 1, tinham foco. Nenhuma delas saía vendendo 150 receitas, 150 doces diferentes. Não, elas escolheram um único doce, focaram nesse único doce e se tornaram a melhor naquele único doce. Hoje, obviamente, com um negócio grande, estruturado, com loja, elas conseguem. E isso eu falo nas minhas mentorias para as minhas mentoradas e nas consultorias também. Cara, começa com um doce. Depois, com o tempo, conforme o teu negócio for crescendo, tu vai colocar outras opções. Isso é inevitável. Mas não, vocês querem pular o degrau, vocês querem esticar a perna lá na frente, querem começar. Ai, mas o meu cliente quer. O teu cliente não quer, ele não sabe o que ele quer. Tá? O teu cliente não quer 150 doces. Para com isso. Isso é mentalidade. Lembra que a gente está mudando a mentalidade. Não quer. Escolhe um doce. Foca em ser boa naquele, um doce. Legal. É boa nisso? Começa a focar em vender. Depois que tu estiver vendendo e tiver dinheiro para investir no teu negócio e aumentar a quantidade de doce, aí sim. Foi isso que elas fizeram. Ó, a gente está fazendo uma análise das confeiteiras de sucesso. As confeiteiras fodas que vocês já conhecem, tá? Que estão lá hoje, mas que começaram do zero. E elas tiveram foco, nenhuma delas começou vendendo 150 doces diferentes. Era um só, tá? Ó, ponto número 2 que eu achei também. Agir apesar do medo. Cara, olha a história da Bruna Trufas. Tu acha que ela não sentiu medo em pegar e largar a faculdade de Direito pra viver de vender trufa? Óbvio que ela sentiu medo. Vocês acham que foi uma decisão super fácil, que ela acordou e ela tinha certeza. Aí acordei, não, vou vender, vai dar tudo certo. Eu tenho uma visão aqui, eu consigo enxergar que daqui 10 anos eu vou estar uma confeiteira de sucesso com várias confeitarias. Não, gente, ninguém tem como prever o futuro. Não tem como. Tudo é risco. Todo próximo passo que a gente vai dar é arriscado. E a gente só vai saber se der o próximo passo. Não tem como prever. Nenhuma delas tinha uma bola de cristal que disse assim, eu só vou largar a faculdade porque eu tenho certeza que lá em 2021, 2022, eu vou estar fazendo muito sucesso. Então eu já vi aqui, Não, elas também tiveram muito medo. Óbvio que sim, todo mundo tem medo. Isso é natural do ser humano. Só que tu pode escolher entre ter medo e daí não fazer nada e ficar, e se eu largar a faculdade e não der certo? E aí eu vou largar a faculdade para vender trufa e se não der certo, o que eu vou fazer? Não vou ter nenhum diploma e aí largar tudo, sabe? Não, ela podia ter feito isso, mas ela não fez. Ela resolveu agir apesar do medo. É óbvio que ela teve medo. Óbvio que sim. Todas nós temos medo. Só que todas elas agiram apesar do medo. Ou tu acha que é cada nova loja que a Bruna montou, que a Mara Cakes montou, que abriu agora a loja lá em Portugal, tu acha que não deu medo de abrir uma loja lá fora, no exterior, por maior que seja a mulher hoje? Óbvio que dá medo, gente. Só que todas elas agiram apesar do medo. Por quê? Porque elas sabiam que não é sorte, que não é destino, que não é o universo fazendo as coisas para elas. Não. A vida delas está na mão delas. A vida de vocês está na mão de vocês. A gente que toma as nossas decisões. A gente que conduz a nossa vida como a gente quer que ela seja. Não é o universo, tá? E nenhuma delas tinha bola de cristal para saber se ia dar certo ou não. Elas arriscaram. Elas agiram apesar do medo. E lembra que a gente viu que muitas de vocês se paralisam por conta do medo. Aparece o medo e daí vocês dizem assim, não, vou esperar o medo passar, a hora que eu não tiver sentido medo, eu vou dar o próximo passo. Não vai acontecer, não vai. O medo ele vai estar sempre aí. E se tu for esperar ele passar, tu não vai fazer nada nunca. Vai ficar sempre parado ali no degrau 1 e no degrau 2, que nem a gente viu. Tá? Ó, terceiro ponto que eu identifiquei nessas mulheres incríveis.
empresárias multifacetadas, tá? Ao contrário do que muitas confeiteiras pensam aqui, que a gente estava falando, elas não ficaram focando energia em receitas. Elas desenvolveram um único doce bom e quando elas entenderam que aquele doce era bom, elas começaram a focar em se desenvolver em outras áreas, né? Desenvolver embalagem, desenvolver estratégia de vendas, desenvolver contato com fornecedores, como montar um espaço próprio. Ou seja, gente, quando a gente começa, ninguém tem um monte de equipe, um monte de gente para ajudar. A gente tem que fazer um monte de coisa assim e muitas das coisas que a gente não gosta. E eu sei que a confeiteira gosta de ficar na cozinha e de criar doce, eu também amo. Eu adoro ir para a cozinha e ficar testando e fazer coisa nova e decorar bolo, amo. Só que se eu for ficar fazendo só isso, nunca vou conseguir viver da confeitaria, né? Não dá, o negócio não evolui. Então, infelizmente, no início, a gente tem que começar a fazer coisas que a gente não gosta e que muitas vezes não domina. Ó, quem me acompanha aqui mais tempo sabe que eu sou péssima em matemática, mas assim, ó, péssima mesmo, muito ruim. Sou não, eu era, pra dizer pra vocês, eu era. A confeitaria me ajudou até nisso, porque eu tinha pavor de matemática. E aí eu tinha que desenvolver as minhas planilhas, eu tinha que fazer cálculo de proporção de receita, de rendimento de receita, cálculo de pedido, fornecedor, insumos, precificação, tudo isso. Gente, eu odiava isso, assim, ó, odiava até o meu último fio de cabelo, mas precisava ser feito, porque eu tinha um objetivo, lembra? Que a gente tem um objetivo, que é viver da confeitaria, que está aqui. O que precisa ser feito para viver da confeitaria? Vários degrauzinhos, várias etapas. Se eu deixar de fazer um desses, eu não vou chegar aqui. Então não adianta, tá? Por mais, vai ter coisas que vocês não gostam de fazer, vai ter coisas que vocês não sabem fazer. E no início, realmente não tem como a gente delegar, né? Logo de início a gente tem que abraçar tudo e fazer. E essas mulheres, todas elas fizeram isso, tá? São empresárias multifacetadas, que nem o Ítalo falou aquele, que se eu faço os doces e vendo. É isso. Isso aí. É assim que tem que ser. Não dá pra esperar, mas eu queria só fazer e eu queria que alguém vendesse pra mim. Eu queria só fazer e queria que alguém entregasse pra mim. Eu queria só fazer e eu queria que alguém tirasse as fotos pra mim. Tem pessoas que têm uma condição melhor e conseguem delegar, mas tem gente que não tem, e a maioria de nós não tem. Começa sem ter. Eu, na minha confeitaria, eu fazia absolutamente tudo. E até o que eu não sabia, que era, por exemplo, mexer em planilha, fazer cálculo, eu aprendi a fazer. Achei uns cursos de Excel aí e fiz o curso e aprendi. Paciência. Gosto? Não, mas é o que deve ser feito, tá? Então, elas entenderam que elas precisavam desenvolver um doce e aprender essas outras áreas, mas principalmente em vender, né? Porque quando tu consegue focar na venda, o teu negócio começa a crescer. E aí, quando o teu negócio começa a crescer, quanto antes o teu negócio cresce, antes tu consegue ter capital para delegar essas outras funções que tu não gosta. Agora, se tu não foca em vender, tu não vai ter dinheiro, tu não vai conseguir delegar e tu vai ficar eternamente ali fazendo uma penca de coisas que tu não gosta, tá? Quarto ponto. Foco na venda, tá? Isso aí a gente acabou de falar mais ou menos, né? De ser uma profissional multifacetada, mas focar em vender. Então, elas não ficaram fazendo 532 receitas. Elas entenderam, fizeram um doce e começaram a vender aquele doce. E outra, não ficaram desenvolvendo doces novos todos os meses, né? Era sempre aquele mesmo doce, as pessoas conheceram elas por esse mesmo doce e só depois de muito tempo foram adicionando. Por exemplo, Ana Brownie, se vocês entrarem lá no perfil dela, hoje ela tem várias linhas de doce, vários doces, mas são todos derivados do brownie. Ou seja, existe uma linha de raciocínio ali até para ajudar na produção, né? Então facilita para o cliente, mas facilita para a produção dela também, tá? 5.5, gente, a gente está chegando no final, tá? Esse é o último ponto. Constância e dedicação dessas mulheres. Cara, tem que aplaudir de pé, né? Ó, o que é constância e dedicação? É se dedicar incondicionalmente. O que é se dedicar incondicionalmente? Independente da situação, tá? Independente de como que tá a tua vida hoje, como que tá a situação que tu se encontra, conseguir se dedicar incondicionalmente, tá? E ter constância, não importa o que aconteça.
Lembra a Bruna Trufas que ela levava para a faculdade todos os dias as trufas para vender? Pois é. Constância, gente, todos os dias. Não é ir para a cozinha produzir quando tu tá afim. Não é vender quando tu tá afim. Não é postar no Instagram quando tu tá afim. É todos os dias, é o teu negócio. Assim como se tu tivesse carteira assinada, né? Tivesse um emprego, carteira assinada, tu teria que ir todos os dias pro teu emprego, todos os dias trabalhar, estando ou não estando afim. Quando tu tem um negócio teu também, né? É todos os dias fazer o que tem que ser feito. Independente se tu tá afim ou se tu não tá afim, se tu gosta ou se tu não gosta, né? É ter essa constância e dedicação incondicional. Ou seja, sem condição nenhuma, né? Tem que fazer. Então, essas confeiteiras de sucesso, né? A diferença das confeiteiras de sucesso para as confeiteiras que não têm sucesso é que as confeiteiras que não têm sucesso, essas que trabalham pra caramba e nunca conseguiram viver da confeitaria, é que elas fazem as coisas esperando que deem certo, né? Esperando que um dia vá dar certo. Enquanto essas confeiteiras de sucesso, as confeiteiras que vivem da confeitaria, elas não esperam que o negócio dê certo. Elas fazem até dar certo, ou seja, fazer incondicionalmente, independente da condição, fazer até dar certo. Não é, eu vou fazer para ver se dá certo. Não, é fazer até dar certo, tá? É sempre, uma hora vai dar certo, eu vou fazer até dar certo. Porque elas sabem que a vida delas tá na mão delas, não tá na mão de mais ninguém, tá?